Fala, protagonista! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast oficial do Jovem Empreendedor Cristão. Hoje eu tô aqui na mesa com dois amigos, conselheiros aí do nosso projeto Jovens Protagonistas. E eu quero... Aqui é o Marcelo Branco e eu quero que vocês conheçam aí os nossos dois amigos. Então começa aí primeiro com o Vitor. Se apresenta aí pra galera te conhecer. Valeu, mano. Obrigado aí pelo convite. É sempre é um imenso prazer estar fazendo parte aqui junto com vocês desse projeto, né? É um projeto que acho que nós começamos lá atrás, assim, sonhando muito já, né? Então é muito massa ver ele se concretizando e etc. Mas enfim, vamos lá. Meu nome é Victor, é, eu sou cristão, sou empresário, eu tenho uma fábrica de produtos para animais, esse é o meu negócio principal, mas tem outros negócios também, vamos dizer assim, secundários, né? Uma distribuidora, é, também uma outra fábrica de produtos para animais e para plantas. Enfim, então eu estou empreendendo nesse ramo, no mercado pet é onde está o meu core business mesmo. E é isso, cara. Boa. É isso. Bom, meu nome é Matheus Amorim, sou gerente de contas hoje numa empresa de gateway de pagamento chamada Green, uma das maiores do mercado hoje. Fui empreendedor durante bons anos aqui. Tô desde o começo nos Jovens Protagonistas. Tenho 25 anos, sou daqui de Maringá também, na nossa região. E, cara, tô aqui para somar. O Marcelo convidou para esse projeto dos Jovens Protagonistas, eu e o Vitor. E estamos aqui para somar, para crescer e contribuir com a galera dos jovens. Boa, show de bola. Bom, então já vamos para você que está acompanhando aí. Como que vai funcionar? Vai ser um bate-papo e a gente vai soltar aqui perguntas e respostas objetivas da rotina de um jovem empreendedor. Então a ideia é que você possa sair daqui com insights, com a cabeça borbulhando. Então a gente vai falar de mentalidade, a gente vai falar de negócios e a gente vai falar também de espiritualidade. Show? Então vamos lá para a primeira pergunta. Vou jogar aqui pro nosso Vitor. Primeira pergunta é: quais Manda. decisões podem acelerar o sucesso de um jovem empreendedor? Cara, é até uma resposta meio polêmica, porque vai surgir logo uma primeira pergunta quando eu responder. A minha resposta é se aproximar de Jesus. E aí todo mundo vai perguntar, tá, beleza, isso vai acelerar o meu crescimento? Eu creio que sim, é uma questão de acelerar. A primeira pergunta que vai surgir, talvez de alguns questionadores, é: beleza, mas o Elon Musk não acredita em Jesus, por que ele é o homem mais rico do mundo? E então, essa seria, eu acredito, que a primeira pergunta que talvez o pessoal faria. E a resposta para ela é muito simples. Não quer dizer que você, nos negócios, precise de Jesus para que as coisas deem certo. Porque você pode fazer aquilo com o seu braço e Deus pode permitir que as coisas funcionem para você, enfim. Só que eu acho que é mais rápido e melhor estar com Jesus. Porque Jesus, ele te traz... a gente tem até aqui, né, aquela frase que a gente usa nos Jovens Protagonistas, que é a mentoria com o mestre, né? E é literalmente Vamos isso. falar disso hoje. E é literalmente isso. Você faz uma mentoria com Cristo, cara. E assim, nós que somos cristãos acreditamos justamente nisso, que Cristo é o centro de tudo e é o cara onisciente. Então ele sabe de tudo. E não existe nenhuma mentoria mais top no mundo do que conversar com o próprio Criador. Então isso eu acho que nos coloca muito à frente. Talvez a gente cresça mais rápido, talvez não. Eu acredito realmente que a gente possa crescer mais rápido se a gente estiver conectado na fonte e esse for o nosso propósito. E principalmente nos faz crescer melhor. Porque tem gente que cresce muito, mas cresce mal. Exatamente. Não só Uhum. financeiramente, mas talvez abandona a tua família. Você tem até o versículo da Bíblia, né? Do que adianta ganhar o mundo Perder a e alma. perder sua própria alma, né? Então eu Uhum. acho que com Cristo a gente cresce rápido e cresce bem, né? Então eu acho Uau. que mais ou menos dessa pegada. E lógico, o principal, conhecimento. Então nós Sim. temos que nos achegar em Cristo, com certeza, mas tem a sua parte, né? Com certeza absoluta que você tem que fazer. Então você tem que correr atrás de cursos, de mentorias e se aprimorar, porque afinal de contas não existe uma faculdade de empreendedor. Então a gente precisa estudar. Essa que é a grande verdade. Então hoje eu olho pra trás e penso, cara, se eu não tivesse estudado, eu estaria lascado. Sim. Porque tem muita coisa que eu não sabia e fui aprendendo com o decorrer do tempo, mas se eu tivesse aprendido antes, ou tivesse aplicado um conhecimento que eu tinha, teria mudado tudo, né? Sim. Show. E a gente fala muito de sucesso, né?
Agora a pergunta é, se uma pessoa ela prospera, você deu até o exemplo do Elon Musk. Se um grande empreendedor prospera, ele cresce, ele fatura muito, ele põe muita grana no bolso. Será que de fato ele tá tendo sucesso? Aqui Sucesso custo pra também. quem? Exato. Financeiro, sim, Exato. Mas eu Financeiro, acho que é sim. muito bom a gente ressignificar o que é sucesso. com certeza. O que é sucesso na visão de Deus? O que é sucesso na visão de quem criou o mundo? O que é sucesso na visão de quem criou a gente? Uhum. Porque às vezes a gente vai para um caminho de que sucesso é ter um carro bom, Uhum. é ter uma casa boa, é ir em bons restaurantes, mas na verdade o sucesso é você cumprir aquilo que você foi chamado. Com certeza. Então, acho que complementando, é uma Uhum. pergunta bem interessante. Inclusive, esses dias eu vi um post bem bacana acho que do Wendel Carvalho, cara, falando do filho do Marcelinho VP. Marcelinho VP foi um dos maiores traficantes aí do Brasil, envolvido com crime, é um dos maiores perigosos do Brasil. Ele teve 2 filhos, um deles foi o conhecido, né, popularmente aí como Oruan, não sei o nome, como pronunciar exatamente, que o cara foi pro mundo do funk, né, nada contra o mundo do funk, mas ele foi pra uma pegada mais de ostentação, uma pegada mais de, enfim, desse lifestyle. E recentemente ele foi preso, né? E legal que um dos outros filhos dele foi uma menina que foi exatamente pelo caminho contrário, né? Ela foi cantar louvores, enfim, ela pegava as músicas do pai dela, lá dentro da cadeia, e transformou esses louvores e transformou um caminho totalmente diferente. Então, por mais que sejam caminhos diferentes, todos vieram do meu pai, né? Então, a gente entender que a gente não tá condicionado às coisas que acontecem, a gente pode escolher o caminho. E Nossa, acho que muito complementa isso. Muito bom. Tipo Muito o Paulo na prisão adorando e a prisão abriu. Muito bom. Vamos pra segunda? Manda a Cara, seg- tem uma pergunta boa. Manda. Quais, aliás, pode ser, quais os principais desafios de um jovem empreendedor cristão? E mais, como superar eles? Boa pergunta, boa pergunta. Tem alguma? Cara, os principais desafios, acredito que o primeiro desafio é ele ter pessoas ao lado dele que vão Verdade. incentivar, que vão falar assim, cara, tua ideia é maluca, você é ousado, mas eu tô com você. Eu acredito em você. Porque hoje em dia a gente tá numa sociedade onde as pessoas, elas te aconselham conforme a crença delas. Sim. Então, se elas deram errado, o que elas vão te falar? Cuidado, porque é muito arriscado. Uhum. Se elas arriscaram e não deu certo, cuidado, você pode quebrar. Então, a gente tá numa sociedade, principalmente a nossa geração é muito assim. Ela vai dar conselhos com base naquilo que elas viveram. Sim. Só que se eu ouço pessoas que elas me dão um conselho emocional com base no que elas viveram, eu corro um sério risco de viver o que elas estão falando pra mim. De acreditar naquilo que na experiência delas. Sim. E às vezes eu vou falar, não, então eu não vou arriscar, eu não vou pra cima, porque fulano disse que se eu investir, de que se eu tomar essa decisão, eu corro um sério risco de quebrar. Sim. Então, muito empreendedor não rompe, não avança por causa disso. Então, esse é um grande desafio. Pessoas certas que te apoiem, independente do que seja. Uhum. Total. E acho que o lado contrário disso aí é a pessoa que ela quer romper, ela tem a mentalidade diferente, mas ela não coloca em prática. Eu lembro que uma das primeiras coisas que o Vitor quando eu conheci o Vitor lá em Curitiba, ele falou que tava criando um MVP. Pra mim, o que era MVP, né? Aí depois que eu entendi que era o mínimo produto viável. E tanto que o MVP dele deu certo, Faz né? tempo, hein, mano? Faz muito tempo isso aí. Faz tempo, cara. O MVP dele deu certo, né? O que é o MVP? Você colocar um produto no ar, testar e ver se vai validar, né? Se vai validar, que a gente chama, se vai vender, se vai dar atração no mercado. Então, eu acredito que um desafio das pessoas, principalmente o jovem empreendedor, ele ter o mundo das ideias. Às vezes ele rompe, como você falou, mas aí ele não coloca o MVP, ele não coloca no ar, não coloca em prática. E, cara, se não colocar em prática, se não ver se o negócio dá certo, qual a chance dele ter sucesso no negócio dele? Eu acho assim que o principal também é saber identificar qual é o seu perfil, porque tem muita gente, por exemplo, que é o meu caso, eu tenho muita aptidão para risco. A minha aptidão para risco é altíssima. E talvez, às vezes, eu precise de alguém para dar uma freada em mim, colocar umas rédeas assim, porque senão eu vou longe demais. Mas também tem o empreendedor, até a gente tava falando disso No mais carro. cedo, né? Tava falando agora, Tem até o empreendedor que ele empreende, ele tem vontade de empreender,
E ele até sabe, de repente, de um risco ou outro, mas ele não corre. E, enfim, então esse cara, que eu, por exemplo, é o meu caso, eu tenho uma aptidão para risco alta, eu preciso ter alguém perto de mim que saiba me colocar um pouquinho mais para baixo. E um cara que tem aptidão a risco baixa, ele precisa ter alguém que coloque ele um pouco mais para cima. Inclusive, eu vi uma frase essa semana que eu curti demais, em inglês assim, no risk, no Porsche. Sem risco, sem Porsche. Por quê? Porque é impossível você prosperar sem risco. E a gente tem que saber equilibrar. E como que a gente equilibra? Descobrindo o nosso perfil. Se a gente tem a mais aptidão, menos aptidão, né? Uhum. Excelente. Total. Interessante. Vamos pra terceira? Legal. Beleza, falando disso aí, né, o Marcelinho falou ali das pessoas que estão ao seu redor, é importante, né, às vezes a pessoa limita você, a sua mentalidade, e às vezes você fica com medo de arriscar. Então, falando disso, né, de pessoas ali, quais pessoas vocês acham que todo jovem empreendedor deve ter por perto? Quais pessoas? Cara, eu vou com o Vitor aí no começo. Não tem como... Existe uma pessoa que muitas vezes a gente esquece de que é uma pessoa, que é o próprio Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo, ele não é uma pomba, ele não é um foguinho. Uma pomba. Ele... Cara, meu pastor fala isso, eu dou risada, velho. É muito bom. Mas é porque muita gente põe o ícone da pombinha, sim, fraga. sim. Tipo, Espírito Santo, manda um emoji. Espírito Santo não é uma pomba. Você pode gostei, ver né? arte de igreja, geralmente, quando É, fala do pomba. Espírito Santo, é uma pomba voando e um foguinho atrás, tá ligado? Então, o Espírito Santo não é uma pomba, nada contra. Se você faz isso, nada contra. Mas o Espírito Santo não se resume não é uma pomba, não é um fogo, não é uma energia. O que é o Espírito Santo? É uma pessoa. Sim, A pessoa de quem? A pessoa do próprio Deus. sim. É a pessoa de Cristo. E aonde que essa pessoa tá? Então, até mudando um pouco, né? A pergunta é, quem você deve ter por perto? Mas eu mudo um pouco a ótica. Quem você deve ter dentro de você? Primeiro, a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é quem vai te guiar para as decisões que você precisa. Sim. Mais do que coach, mais do que mentor, mais do que... A primeira resposta sempre vem da pessoa do Espírito Santo. Com certeza. Esse podcast, o Espírito Santo falou, faz. Então, eu vou fazer. Então, a primeira resposta que eu tenho que buscar sempre, quando eu tiver um desafio, a gente falou agora há pouco, né? Uhum. De desafio e tal, é o Espírito Santo. Ah, eu tô com um problema. Eu vou lá falar pra um amigo, eu vou ver uma palestra no YouTube? Não. Eu vou orar e falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que você acha desse problema? O que eu faço diante disso? Espírito Santo, eu tenho uma oportunidade mega aqui de comprar uma empresa, de vender minha empresa, de fechar um contrato que vai mudar meu rumo. É pra eu fechar? É o caminho certo? É o caminho que eu tenho que seguir? Uhum. E depois da resposta do Espírito Santo, aí eu tomo a decisão. Então, a nossa geração, né, e principalmente a galera que tá assistindo, eu acredito que tem aí a nossa faixa de idade, de 20 a 30, 35 anos, Uhum. ela tá muito idólatra. Então, quando ela tem um problema, ou quando ela quer resolver algum desafio, ela busca em quem? Pessoas. E tá errado buscar em pessoas? Não. O problema é quando a voz dessa pessoa, ela vem antes da voz de Deus. Aí é o problema. Então, respondendo a pergunta, essa é a primeira pessoa que você que tá assistindo e nós precisamos ter dentro. Agora, por perto, cara, família, amigos. Família, muito bom. A Bíblia diz que amigos são... Nós precisamos ter amigos que são mais chegados que irmãos, né? Como irmãos. Uhum. Então, a gente precisa caminhar em unidade. Então, não existe empreendedor cristão que não caminhe em unidade. Então, a gente precisa ter amigos e família. Então, se você que está assistindo, ou nós, né, que estamos aqui, a gente não está caminhando em unidade com a nossa família, com parentes, importante também, e com amigos, cara, ninguém cresce sozinho. Ninguém prospera sozinho, ninguém cumpre o propósito sozinho. Sim. Então, respondendo a pergunta, é isso. Acho que você foi perfeito na colocação, de colocar Jesus, o Espírito Santo em primeiro ali. E se a gente for olhar à luz da palavra ali, o próprio Salomão falou, né? Na multidão de conselheiros está a sabedoria. Uhum. Então, além disso, até os bons conselheiros que têm vivência no negócio. Se você fala de negócio, se você tá num negócio, cara, por que não juntar com outras pessoas que falam de negócio, que já passou o mesmo problema que você? Então, vão poder te ajudar também. Inclusive, no nosso último encontro, né, teve um caso lá que teve um membro que pediu um conselho sobre qual decisão tomar. Verdade. Todos deu os conselhos técnicos e o Marcelo foi, acho que talvez o mais sábio ali dentro, falou, cara, pergunta pra Deus. Então, justamente,
isso que a gente tá falando, não só uma teoria, mas uma prática que a gente pode colocar no nosso último encontro, né? Muito bom. Agora, vou mandar a pedrada pro Vitor, novamente. 3 investimentos que todo jovem empreendedor deve fazer. E quais erros comuns que geralmente o jovem comete com dinheiro na área financeira? Tá. 3 investimentos que um jovem empreendedor tem que fazer. O principal. É clichê, mas é a verdade. O básico funciona. Conhecimento. Então você tem que investir em conhecimento. A gente falou agora há pouco aqui que realmente não existe uma faculdade de negócios. Então, hoje, quem quer empreender, na maioria das vezes, tem um empreendedorismo por subsídio, né? A pessoa precisa para viver, e aquele empreendedorismo é um empreendedorismo pequeno, geralmente a pequena loja e etc, né? Enfim, e tem o empreendedor que está ali dentro pelo negócio. Eu não acho que é errado você empreender por subsídio, mas eu acho que é mais emocionante você empreender por negócio, né? E se você quiser empreender querendo ter um negócio, querendo ter uma empresa, é fundamental que você consiga estudar mais sobre isso. Porque, afinal de contas, a gente aí, eu falo sociedade, estuda por 6 anos para se formar um médico e o empresário não estuda nada. A gente estuda lá 5 anos para virar um advogado e o empresário muitas vezes não estuda nada. Então, assim, eu diria que o principal é o básico bem feito. Então a gente precisa estudar, porque tem muita coisa que a gente não sabe. Conhecimento sobre mercado, conhecimento sobre técnica de venda, enfim. Então eu acho que isso. O outro investimento que a gente tem que fazer é justamente esse que eu falei agora no final. Investir na sua capacidade de venda. Se você quer ser um empresário, se você quer ser um empreendedor, é impossível uma empresa prosperar Sem venda. Sem venda. Sem venda. E uma empresa, ela pode até funcionar e pode até dar certo sem um financeiro completamente ajustado. Ela pode até dar certo sem um recursos humanos ajustado. Ela pode até dar certo sem um marketing muito bem estruturado. Sim. Mas sem o comercial estruturado, não vai dar certo. Não vai dar certo. Erro fundamental. E hoje eu vejo muita gente que começa a empreender e acha que, vou estruturar o meu financeiro, eu vou estruturar... E, óbvio, pelo amor de Deus, não interprete errado. Isso aqui tem que ser feito. Você tem que estruturar seu financeiro, seu marketing, seu RH, enfim. Só que vendas é a primeira coisa que você tem que estruturar numa empresa. Né? Então, esses são 2 investimentos, né? Acho que o único lugar onde ordem e progresso vem... Onde a ordem vem primeiro com o progresso é na bandeira do Brasil, né? Só. Primeiro você progride, vende, depois você organiza a casa. Eu tenho uma analogia legal, assim, que eu falo pra um monte de gente, que é a analogia do caminhão de melancia. O caminhão de melancia funciona da seguinte maneira. Quando os caras vão lá carregar o caminhão, eles vão colocando a melancia de qualquer jeito, porque é uma fruta grande. Então é difícil você organizar ela certinho de uma forma que quando o caminhão ande, ela não vai se movimentar. Então como que o pessoal faz? Vai lá, vai colocando as melancias, né, de um jeito até que organizado, mas vai colocando. E conforme o caminhão vai andando, as melancias vão se organizando. Chega no destino final, elas estão completamente organizadas. Ou seja, qual que é a analogia para isso? Que muitas vezes não, eu diria que em quase 100% das vezes, a nossa vida, o nosso negócio, ele é muito parecido com um caminhão de melancia. A gente precisa começar e depois as coisas vão se ajustando, né? E é muito assim, eu olho, por exemplo, eu olho em retrospectiva para minha história, eu vejo que aconteceu muito isso, né? Hoje, por exemplo, eu vivo uma fase de querer organizar tudo, mas porque a parte comercial e a parte do começo já passaram. Então, o fundamental, eu diria que é dentro disso, né? Show. E um erro, cara, muito comum, e acredito que vocês vão concordar comigo. Imagina o seguinte cenário. O jovem, ele começou a empreender, tem a empresa rodando bonitinho, fez o comercial, igual o Vitor falou. O bicho torou, começou por venda, comercial batendo meta, negócio começou a prosperar. O que ele começa a fazer? Ele começa a sugar o dinheiro da empresa dele. Ele começa a pôr no bolso dele, começa a viajar, começa a comprar carro caro, começa a aumentar muito o custo de vida. O que acontece depois? A empresa começa a ter um caixa, né, ali prejudicado, porque ele tá quase matando a empresa dele, tirando tudo para ele, e daí ele não tem, às vezes, poder de reinvestimento, ou seja, ele tem aquela ansiedade de viver uma vida muito próspera. Por quê? Porque ele tá se comparando com pessoas mais velhas. Então ele olha lá um cara de 30, de 40, de 50 anos, tá andando de BM, andando de Mercedes, andando de Porsche,
com uma casa no condomínio, com viagens internacionais o tempo inteiro, e aí? Ele fala assim, eu preciso também. Como que eu que tenho 18 Cara, não posso ter um Porsche? quem que O cara pensa nisso, né? Pô, velho? isso aí eu falo que é uma cultura da comparação. É. A gente tá num Uhum. momento em que, cara, celular, até um conselho pra você que tá assistindo, se você segue mais que 100 pessoas, para de seguir. É Porque muito. são 100 pessoas pra você se comparar. Se você segue 1000, você tem 1000 pessoas pra se comparar. Porque o tempo inteiro aparece stories, foto, e as pessoas postam coisas ruins? Não. As pessoas só Sempre é postam. coisa boa, né? É só bênção, é só alegria. E aí você começa a se comparar. Daí talvez você fale assim, não, mas eu não me comparo. Será? Será que as decisões, a tua base emocional, será que ela tá tão forte assim pra você falar, não, eu não me comparo em nenhum momento? Ah, mas o meu carro. Ah, mas a minha casa. Aí você começa. E você entra numa cultura onde você precisa e nada te preenche. Total. Então, é um erro muito comum na área financeira. E o orgulho precede a ruína, né? Então, quando a gente tá Exato. com muito orgulho, geralmente a gente pensa que a gente tá lá, pô, tá voando e etc. Cara, vai vir uma queda, não adianta, não adianta, porque o orgulho é a principal coisa, é bíblico isso, e não só bíblico, mas eu acho que é um princípio humano. Se você é orgulhoso, você muito provavelmente confia muito em si e pouco nas outras pessoas. Se você confia muito em si e pouco nas outras pessoas, você provavelmente vai cair justamente porque a vida não funciona desse jeito, né? Muito bom. E sobre investimento, pra gente fechar essa pergunta, cara, eu creio muito, né? Eu vejo muita galera falando, tem que investir em fundo imobiliário, tem que investir na bolsa, tem que investir em Bitcoin. Eu concordo nessa questão de múltiplas fontes de renda. Eu acho importante. Só que, cara, se você não tem nenhuma renda ainda que tá dando certo, não faz sentido você dividir a tua energia com várias coisas. Ah, não, à noite eu vou estudar Bitcoin, de manhã eu vou estudar bolsa, daí tem aquele trade que fala, nem... Day trade, Day aham. trade, né? Que Sim. tava em alta, a galera vendendo. E aí você começa a dividir a tua energia com várias coisas. No final, nada dá certo, porque a tua energia tá dissipada, né? Tanto que Sim. tem aquele livro, O Essencialismo, que é um livro Fera. obrigatório para todo empreendedor, que ele te ajuda a você realmente criar ali uma rotina produtiva, inteligente. Uhum. Então, um conselho que eu dou, cara, foca em um investimento. Qual é o principal investimento que você deve ter? Investimento em você e na tua empresa. Então, invista o teu dinheiro na tua empresa. Esquece investir em bolsa agora. Põe o dinheiro na tua empresa. Pô, você acredita mais na empresa do outro do que na tua? Uhum. Então, você precisa investir em você. E outro conselho, para quem é jovem, invista em terras, né? As pessoas mais velhas falam terras. Imóveis, apartamento, casa. Cara, se você hoje pode fazer isso, começa pequeno. Imóvel é um jogo de gente grande. Quanto antes você começar, antes você vai... Quem compra Vai a terra começar. nunca erra, né? Quem compra terra nunca erra. É isso aí. Da hora. Eu acredito, assim, que é muito legal você ver lá Bruno Perini, a galera do financeiro lá, Thiago Negro, né, pedindo pra investir. E, cara, o que eu acredito? São etapas, né? Existe a etapa do investimento na bolsa de valores, fundo imobiliário, Com renda certeza. fixa, renda variável. Isso é normal, acontece. Só que o que eu acredito? Primeira coisa, olha pra tua casa, olha pro teu negócio. Você tem dívidas? Primeira coisa, paga todas as suas dívidas. Segunda tudo. coisa, cara, você tem, a gente chama na empresa de open door. Quanto tempo de portas abertas sua empresa consegue ficar se você não faturar nenhum real? Uhum. Cara, sua empresa consegue ficar 6 meses de portas abertas, 1 ano de porta aberta se você não vender real? Então começa a pensar nisso. Primeiro, open door. Segundo, ali, a receita que você precisa na sua casa. Cara, eu tenho um custo de vida aqui de 5 mil reais, de 10 mil reais. Quanto tempo você consegue sobreviver com a renda que você tem? Fez a tua reserva de emergência ali? Aí, cara, aí você começa a pensar em investir, compra terra, como o Marcelo bem falou aqui, faz investimento, que aí você vai multiplicar o patrimônio que você tem. Agora, como que você vai tirar o seu patrimônio, investir em uma coisa que você nem pagou suas dívidas, está acumulando juros lá, que você não tem o dinheiro, caso a sua empresa não fature, você vai quebrar a sua empresa? Vai virar uma Por causa, bomba. por causa de investimento mal feito? Então, vamos passo a passo. Primeiro, dívidas. Segundo, cara, open door. Terceiro, aí você parte para dívida, parte para os investimentos. Eu Boa. vi esses dias o CEO da CIMED falando o seguinte, ele olhou e falou, acho que foi pro Joel J, falou assim, cara, qual o investimento na bolsa que me dá 20% ao mês?
meu negócio me dá, cara. O que eu vou tirar o meu dinheiro e Pra pôr colocar bolsa. na bolsa, entendeu? A bolsa é 1%, 1,5%, 2%, quando nós estamos falando de um investimento top, né? Então, assim, o que eu vejo e realmente, pelo amor de Deus, a gente não tá falando que você não deve investir em bolsa, deve, Sim. mas tem momentos, né? O momento que a sua casa estiver 100% organizada, eu acho que é um momento bacana, né? Enfim, tem várias fases da vida, a gente não tá generalizando aqui, mas para nós que somos empreendedores, vale muito mais a pena, até financeiramente, do que você investir em você e no seu negócio, do que qualquer retorno que te dê 1%, 2% aí, sabe? Enfim, mas eu até lembrei... Quer falar? Eu ia falar só pra... Achei interessante o que você falou. Uma coisa que a gente... nosso objetivo aqui não é papo de coach. Sim. Que é tipo, não, você tem que fazer isso. Não, o único caminho pra você crescer é esse. Não, nosso papo é de empreendedor para empreendedor. É falar, olha, a gente pensa dessa forma. Reflita, pense sobre. Talvez pra você faça sentido. Talvez pro fulano não vai fazer. Aham. Então, cada um vai entender ali o seu momento, né? Principalmente tirar a arrogância, né? Como bem o Vitor falou aqui. Cara, às vezes o cara, ele inveja a outra pessoa que ele vê no Instagram e ele quer investir, ele quer comprar o carro, ele quer comprar... Às vezes a casa dele nem tá bem estruturada, como o Vitor falou Sim. também. E eu lembro muito, cara, que assim, eu era muito mais arrogante do que eu sou, sabe? Eu imaginava... Era muito mais arrogante do que eu sou, é boa. É que eu sou um pouco ainda, né? Mas é uma coisa que tem que se melhorar. Mas a arrogância, com o tempo, vai diminuindo cada vez mais. Uhum. Porque você vai olhando cada vez mais, quanto mais você cresce, quanto mais longe você chega, você cada vez mais olha e fala, cara, eu não sou nada. Então você sempre tá ali para aprender. Esses dias eu saí com um amigo empresário do mesmo ramo, e ele é bem menor do que eu, assim, sabe? Só que ele já tá há 15 anos no mercado, né? E eu peguei, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, cara, qual o maior aprendizado que você teve no mercado? E foi uma pergunta, pô, a resposta extraordinária para mim, cara. Eu gostei muito da resposta dele. E eu acho que é isso. Quanto mais o tempo passa, mais a gente quebra a cara e vê que realmente a gente não sabe nada. E você seria inteligentíssimo se você ouvisse o conselho, né? Tem até uma frase do Nicolau Maquiavel que é a seguinte: há 3 espécies de cérebros. Uns discernem sobre si próprios, os outros entendem aquilo que os primeiros discernem, e os terceiros não entendem nem por si próprios, nem por aquilo que os outros discernem. E aí ele conclui dizendo assim: os primeiros são excelentíssimos, os segundos são excelentes, e os terceiros são completamente inúteis. O que ele quis dizer? Se você consegue, por si só, enxergar um erro e não cometer ele, você é excelentíssimo. E se você consegue olhar para o erro do outro e não cometê-lo, você é excelente. E é isso que basta, você ser excelente. Então, se você ouvir o que a gente está falando aqui, eu acho que você já se torna uma pessoa excelente. E até voltando à parada da frase dele, se você não ouvir, você se torna um completo inútil, porque você vai quebrar muito a cara, né? Mas enfim, vou até voltar aqui numa pergunta que eu pensei, que é a seguinte: qual você acha que é a coisa qual que vocês acham que é a coisa que não pode faltar na rotina de um jovem empreendedor? Esporte, com certeza, né? Tem que ativar o corpo, a mente, Mentoria com o mestre, né, pô? mentoria do mestre. Tem que começar a subir no monte, igual Moisés. Banho gelado 5 da manhã. Cara, aí eu tô Banheiro fora, de hein? gelo. Se eu for fora. depender de tomar banho gelado 5 horas da manhã pra prosperar, eu tô ferrado, hein, velho? Cara, eu Já tentei. Quem nunca, né? Eu tentei uns 2 dias assim, mas falei, bicho, sai fora, cara. Cara, e dizem, né, que as pessoas que fazem isso, elas postam por uma semana e depois ela para de postar. Manda um direct pra ela perguntando por que ela parou de postar. Não deu conta de continuar. Não, Jesus não tomou banho. Não, Jesus tomou banho gelado, né? Mas não porque ele queria. Se tivesse É água que não tinha outra quentinha, ele opção, tomava. Chuveiro, né? Não tinha inventado energia Não elétrica tinha. ainda. Ainda não tinha. Mas a rotina, cara, acho que o que o Amorim falou, né? Mentoria com Messi. Pra quem tá acompanhando aí e não entende essa parada, existe o tal do devocional, né? Que ficou muito moda aí nesses últimos meses esse nome, né? O que é devocional? É devoção. Mas ficou muito modinha, tipo, vou fazer o meu devocional. E ficou até muito instagramável. Café com Deus. Café com Deus e nada contra. Mas virou algo muito ali modinha, né? Sim. E, cara, a mentoria começa, qual que é a ideia? Quando você chega de frente com um mentor,
Você mais fala ou você mais escuta? 100% escuta, cara. Nem Você- 100, mas 95%. 90%. E 5%, 10% você faz o quê? Perguntas. Então a mentoria com o mestre é quando você chega de frente com Deus e você começa a fazer perguntas e a ouvir 95% do tempo. Uhum. É um tempo realmente de você sentar numa mesa, como a gente tá fazendo aqui, de frente, fazer uma pergunta e daí Deus começa a te falar, te responder. E a mentoria do mestre, ela pode ser feita a qualquer momento. É um tempo que você retira Sim. para você ter um momento específico ali de mentoria. Para você se desconectar de celular, de rede social, de pessoas, de vozes. Então eu já fiz em Monte, lá em Camboriú, chovendo, maluco, quase morri aquele dia. Eu já fiz no meio do mar. Já fiz, cara, e é sensacional. E na natureza é incrível. Parece que quando a gente tá na natureza ali num mar, num rio, no meio do... Eu gosto muito de ir no Aerogarden, né? Pra quem Da não hora. sabe, a gente é de Maringá, Paraná. A melhor cidade do Brasil pra se viver. Vem pra cá. O cara virou prefeito de E não é Sorocaba já. Sorocaba, Né? viu? É Maringá. Não é Sorocaba, é Maringá. E, cara, a gente, aqui tem muita, pra quem não sabe, aqui tem muita, tem o Aerogarden, tem Parque do Ingá, tem muita, toda a rua aqui tem muita árvore, né? Sim. Então aqui tem muito esse negócio de verde. Sim. E é incrível como esse ambiente, esse lugar, eu me sinto no Éden, sendo bem sincero. Caraca, que massa. Eu chego lá no Aerogarden e falo assim, mano, será que era assim que Deus criou? Um lugar bonito, Rapaz. pá, fi. Patrocina nós, Eurogarden. Aerogarden, salva nós. Fecha aí uma data pra gente fazer um evento no Aerogarden. Imagina, JP no Aerogarden, JP. 1.500 pessoas. Ô, É já, possível, hein? se falou, já tá falado, fi. Vai acontecer. Bora. Pô, Vitão, dá aquele testemunho que você deu aí no Jovens Protagonistas, achei incrível, cara. Cara, fera. Assim, o Marcelinho, o Marcelo sempre postava muito sobre a mentoria com o mestre, né? E, cara, um belo dia eu tava com a cabeça muito cheia de muita coisa, enfim. E tanto de trabalho quanto de vida pessoal e etc. E um belo dia eu peguei e ele postou mentoria com o mestre. Eu falei, cara, quantas mentorias eu já não paguei, né? Várias. E eu pensei, cara, só que eu nunca fiz uma mentoria com Jesus. E aí eu peguei, fui pra um lugar afastado, um lugar meio natureza assim também. E eu fiquei por, acho que umas 4, 5 horas lá, sabe? E nessas 4, 5 horas eu desliguei meu celular, deixei dentro do carro. E nessas 4, 5 horas eu fiz, sei lá, umas 5 ou 6 perguntas e fiquei em silêncio, cara. Em silêncio. E deixei Deus falar o meu coração. E aquilo foi transformador porque eu nunca tinha tido uma experiência com Deus como essa, cara, de verdade. E olha que, pô, nasci na igreja. Então, Você realmente... nasceu na igreja? Não nasceu no hospital? Cara, tinha um hospitalzinho lá no fundo da igreja. Continua. Enfim. Então, cara, é muito top quando você tira um momento pra ouvir. Porque a gente, muitas vezes, nas nossas orações, a gente vai, Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Tô com esse problema, cuida de não sei quem, cuida da minha família, resolve esse problema e tchau. Nós vamos dormir. Oração rasa. Nós jogamos tudo isso pra Deus e vamos dormir. Então, a coisa que falta pra nós é tirar um tempo pra ouvir. Falar assim, ó, eu tô aqui, vou ficar em silêncio, não vou falar nada, vou ficar em silêncio e eu quero que o senhor fale comigo. E se você aí de casa nunca fez isso, eu acho que é uma coisa extremamente válida pra você fazer. Faz o teste, tira pelo menos 1 hora. Desliga seu celular, desliga sua TV, desliga tudo e fala, Deus, eu tô aqui pra ouvir agora. Pensa em 2, 3 perguntas no máximo, faz pra ele e fica em silêncio e escuta a voz de Deus. É surreal. Às vezes você tá com um Surreal. problema que não consegue ser resolvido, Com né? certeza. Às vezes, é como se eu falasse pro Victor aqui, ô Victor, tudo bem? Como que você tá? Uhum. Aí ele vai me cumprimentar e eu vazo embora. É isso Né? que a gente faz. Aí fala, mas Deus não fala comigo. Lógico que você não Olha, deixa ele escuta. falar. Você não deixa ele falar. Pô, é tipo o Faustão falar pros convidados que os convidados não respondiam. Ele, mas isso? Mas e aquilo? Pô, Não tem como. não. Muito bom, muito bom. Bom, e a última pergunta então, e agora pra gente fechar, pra gente concluir. Então Boa. vamos lá. Quais princípios bíblicos que transformam a vida de um empreendedor? Quais são os principais princípios que um jovem cristão ele precisa seguir dentro da empresa, na vida dele, no relacionamento, coisas que não podem faltar? Eu acho que o principal, os 2 mandamentos que Jesus deixou, né? Amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, né? E, cara,
Quando você ama a Deus, você faz as coisas corretas da forma correta, e você é íntegro com o teu cliente, com os seus parceiros, com os seus fornecedores ali, cara, isso tende a, como o Vitor falou, ter um negócio produtivo, ter um negócio que cresce e que não cresce a qualquer custo, né? Acho que esses 2 mandamentos aí regem não só a nossa vida, mas também os nossos negócios. Eu acredito que esses 2 aí são muito importantes. Com certeza. E muitas vezes a gente pensa que isso não vai chegar pra gente, né? E assim, sendo muito honesto, quando a gente é pequeno, muitas vezes a nossa rotina se trata de, compra aqui, venda ali e tal, né? Mas conforme você avança nos negócios, vão surgindo oportunidades de você ferrar com o cara, de você extinguir com concorrente, enfim. Então, Mentir pra crescer. mentir pra crescer. E, cara, tem, assim, milhares de coisas que eu poderia citar aqui que eu já vivenciei, porque quando você é pequeno, a rotina é simples. Mas quando você vai crescendo, vão surgindo várias situações, enfim, que vão te colocando em posições que, se você não for se posicionando, quando você vê, você já tá num buraco sem fim. E aí é difícil de sair, cara. Então, acho que a gente, se pudesse ter um bom conselho, seria ouvir, começar o seu negócio já logo no começo e não deixar nenhuma falha dessa entrar, porque depois pra sair é muito difícil. Sim. E existe uma linha de pensamento que eu sou muito favorável, assim, que é toda oportunidade e toda oportunidade que vai surgir é uma oportunidade. Mas nem toda oportunidade é a oportunidade que Deus te deu. Então, a todo momento surgem oportunidades, mas nem todas foi Deus que abriu. Sim. Então, às vezes você vai estar dentro de uma sala, igual a gente está aqui, e tem uma janela aberta. E você vai falar, uau, olha só a janela aberta. É a minha oportunidade. É a minha hora de sair dessa sala, de romper. Só que às vezes a janela não é a correta, é a próxima janela. É a próxima porta. Porque se você sair da janela, às vezes vai estar ali 100 metros de altura e você vai cair e vai morrer. Agora, a porta, você vai sair pelo elevador, você vai descer, você vai depois voltar. Então, um princípio pra gente concluir, até peguei aqui pra trazer referência, Colossenses capítulo 3, versículo 23, fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Então, o princípio que eu posso deixar, cara, tudo que você fizer, faça pra Deus. Massa. Porque se você for fazer pensando na aprovação do homem, você vira escravo do homem. E se você vira escravo do homem, o homem, ele torna o seu ídolo. O homem, ele torna o seu Deus. Sim. E se você tornar o homem o seu Deus, você vai se romper. Você vai se corromper. Então, tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Eu tô atendendo um cliente. Atenda como se você estivesse atendendo Jesus. Como se você tivesse... Ou melhor, atenda como se você fosse Jesus atendendo uma pessoa. Atenda como se... Venda, na hora de fazer o pitch de vendas, faça o pitch como se Jesus estivesse vendendo. Servindo, entregando o melhor. Legal. Então, mas eu tenho que fazer uma tarefa que talvez não é tão legal, porque a gente tá falando de coisa boa, venda e tal. Às vezes eu preciso limpar a empresa, eu preciso passar uma vassoura. Que saco. Não, velho. Passe a vassoura como se você estivesse passando para Deus. Sim. Então, esse é o princípio que eu posso deixar. Da hora. Qual que é o último conselho final pra gente concluir que você deixaria pra essa galera que tá assistindo, pra essas pessoas que realmente querem prosperar no empreendedorismo, querem agradar a Deus, realmente tem esse princípio forte que a gente tá comentando aqui. Qual que é o principal conselho que você deixa, assim, uma frase final que você deixaria pra eles? Eu acho que uma coisa que, assim, fala muito forte no meu coração de falar é o seguinte, cara. A coisa mais espetacular que você pode fazer pra você, pra sua família e pro mundo é parar de pensar pequeno e sair do raso. E não só em pensamento, mas em ação também. Muitas vezes a gente pensa muito pequeno, sendo que a gente tem capacidade para muito mais. Então, eu diria exatamente isso. Hoje, até nós aqui nessa mesa, a gente muitas vezes pensa menos do que aquilo que a gente pode fazer. E sabe, cara, não se contente com pouco. Então, você aí de casa, inclusive, saiba que você pode mais. Se você tem um pensamento pequeno,
deixa disso, porque a mediocridade é a coisa mais nojenta que existe, né? É um negócio que é vomitável. Então, você pode mais, você tem capacidade para mais e ainda quer fazer pouco. Então, esse eu diria que é o conselho que eu daria. Se entregue 100% naquilo que você faz e faça de todo o seu coração, mas vá mais longe, né? Vá mais longe, porque a gente tem capacidade para isso e falta muito jovens empreendedores cristãos. Falta muito. Nós vamos dominar a terra. Falta muito, cara. E o poder que há nisso, as pessoas não sabem. Então, nós que estamos aqui e também você que está aí de casa, que curte o projeto, que gosta do projeto, faça mais, arrisque mais, vá mais para cima. Você tem capacidade e saia do raso, porque isso é nojento, né? Viver no raso. Esse eu acho que é o conselho que eu daria. Muito bom. Tem algum conselho final, Amorim? Cara, uma coisa que eu tenho observado muito ultimamente é que o empreendedor de sucesso, ele faz o óbvio. Sim. Por mais que seja louco, né, pensar isso, às vezes você tá começando o teu negócio, às vezes você fala assim, nossa, mas aquele cara tá lá, cara, ele deve fazer um negócio muito diferente. Claro, ele vai fazer um negócio diferente, ele aprendeu isso. Mas muitas das decisões dele são óbvias. Né? O que eu quero dizer com óbvio? Cara, se existe um problema e o caminho é virar pra esquerda, cara, vire pra esquerda. Sim. Consulte a Deus, mas tenha consciência de que às vezes nem tudo é difícil. Às vezes é óbvio o caminho. Às vezes o mercado tem um concorrente nesse mercado, cara, não tem como você entrar. É óbvio, cara, então não entra. Vai para outro caminho, vai para outro produto. Então acho que essa clareza de obviedade, cara, segue o instinto, segue a sua conexão com Deus, segue os conselheiros, como a gente comentou aqui mais cedo. Mas, cara, o óbvio, ele funciona muito. Principalmente para um pequeno negócio. Às vezes você se trava no teu negócio porque não segue o óbvio. Sim. E o óbvio precisa ser dito. Uhum. E feito. Precisa Muito. ser dito e feito. Muito. Show! E aí, gostaram? Você que assistiu, espero que tenha agregado para sua vida como empreendedor, para sua vida pessoal. E quero deixar aqui um convite para você. Talvez você é de Maringá, se você quer fazer parte desse projeto, entra aí no nosso link da descrição, segue nosso Instagram, segue também o meu Instagram, eu posto bastante, @eumarcelobranco e @osjovensprotagonistas. Então, se você quer fazer parte desse projeto e é de Maringá e região, você pode. Marcelo, eu não sou de Maringá e região, mas eu quero caminhar junto, eu quero estar dentro. Segue a gente, clica no link da bio, vai ter um grupo gratuito que é pra gente unir empreendedores. E se você sentir no coração e quiser contribuir com esse projeto, para que a gente espalhe mais essa mensagem, espalhe mais esse projeto para Maringá, para a região e para o Brasil, eu vou deixar aqui também a oportunidade de você contribuir com aquilo que você puder e quiser, fechou? Então é isso, abraço, espero que tenham curtido e nos vemos no próximo episódio. Valeu!